As rádios da UFSM apresentam Rede Básica. Dicas para o Enem 2021. Olá, eu sou Marcelo de Franceschi dos Santos, das rádios Universidade 800 AM e 107.9 FM. E hoje vou apresentar o Espaço Rede Básica especial sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. O programa conta com a curadoria da professora Regina Battelt, coordenadora institucional do programa UFSM em Rede com Educação Básica, o Rede Básica. O Espaço Rede Básica é uma parceria entre a Universidade Federal de Santa Maria e as redes públicas de educação básica. Em tempos de uso das redes digitais para o ensino remoto, nosso projeto visa contribuir com a aprendizagem de quem não tem acesso à internet ou teve dificuldades de se adaptar ao modelo remoto durante a pandemia. O programa de hoje também é direcionado para você que fará o Enem neste domingo. Neste episódio especial sobre o Enem Digital, vamos trazer análises e resoluções de questões das provas de Física, de Química e de Matemática das edições do Enem de 2018 e 2019. Nossos convidados são os professores Isabel Cristina Freitas, Rodrigo Rosato Leal e Janaína Ziegler, do Colégio Politécnico da UFSM. Para começar, se você tiver ao seu alcance, acesse o caderno amarelo da edição 2019 do Enem. Agora, a professora Isabel Cristina Freitas, do campo das Ciências Naturais, vai analisar 3 questões da prova de Física. Serão abordados os temas calorimetria, ótica e eletromagnetismo. Confira. Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Isabel, eu sou professora de Física do Colégio Politécnico. Eu vou resolver algumas questões do Enem de edições anteriores. Então eu escolhi uma questão do Enem de 2019 e no caderno amarelo é a questão de número 124. Então diz o seguinte: em 1962, um jingle, vinheta musical, criado por Heitor Carrillo, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão, ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio, que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de... Primeiro, o exercício está falando, então, que ele não deixaria o frio entrar. Bem, então a gente tem que considerar aqui, no interior da casa, a temperatura é maior que a temperatura externa, lá fora, lá na rua. E aí, no comercial, então, dizia que o frio não entraria. Bem, primeiro, sempre tem transferência de energia por calor quando tem diferença de temperatura. E essa transferência ela é espontânea sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, se fosse, seria o quê? Sairia a casa, perderia energia por calor para o meio externo. O que a porta faz? Ela diminui ou ela minimiza a perda de energia do interior da casa para o exterior, para a rua, para fora, por exemplo. Então, a porta, a função dela é essa, diminuir a quantidade de energia que sai do interior da casa
e vai para fora. Aí, e os cobertores, que nem lá no enunciado ele diz que ele compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. A lã ou cobertor, ele não aquece, eles funcionam como um isolante térmico. E então, o que eles fazem? Eles diminuem a perda de energia por calor que um corpo pode apresentar. Então, nem o cobertor e nem a lã, eles têm a função de aquecer, mas eles podem o quê? Diminuir a perda de energia por calor devido, então, à diferença de temperatura do meio interno ou de dentro da casa para fora. Entre as alternativas, a gente tem o seguinte, então diz assim lá na pergunta ainda, para a gente não se perder. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de aquecer a casa e os corpos? Não, eles não aquecem. Eles fazem o quê? Eles impedem ou diminuem, eles fazem ficar mais difícil da casa e dos corpos perderem energia por calor. Eles, então, evitar a entrada do frio na casa e nos corpos, sempre o deslocamento de energia se dá do corpo de maior para o de menor temperatura. Então, jamais seria evitar a entrada do frio. Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos, essa aqui sim, né? Qual é a função da porta e do cobertor? Minimizar a perda de energia por calor pela casa e pelos corpos. A alternativa C está correta. Depois, na alternativa D, diz assim, diminuir a entrada do frio na casa e aquecer os corpos. Entrada do frio, não. O frio não vai entrar na casa. E a E, aquecer a casa e reduzir a perda de calor pelos corpos. Então, de novo, sempre o calor flui de forma espontânea do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, nesse caso, o interior da casa perderia energia para o exterior. A porta e os cobertores minimizam essas perdas. Então, a alternativa correta é a letra C, minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Vou resolver agora a questão de número 103, que diz o seguinte. Os olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cones responsáveis pela percepção das cores. Um tipo para tons vermelhos, um para tons azuis e outro para tons verdes. As diversas cores que enxergamos são o resultado da percepção das cores básicas, como indica a figura. Então, na figura, a gente tem 3 cartões, um vermelho, um verde e um azul, e aí essa figura apresenta algumas regiões em que 2 ou 3 dos cartões se sobrepõem. Por exemplo, quando o verde e o vermelho se sobrepõem, a gente tem a cor amarela. Quando o vermelho e o azul se sobrepõem, a gente tem a cor magenta. E quando o verde e o azul se sobrepõem, há então a cor ciano. A protanopia é um tipo de daltonismo em que há diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha. Considere um teste com 2 voluntários, uma pessoa com visão normal e outra com caso severo de protanopia. Nesse teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura. Para qual cartão os 2 voluntários identificarão a mesma cor? Bem, então, o que a gente tem para uma pessoa cuja visão é normal?
Essa pessoa, então, ela apresenta cones que são sensíveis à radiação cuja frequência corresponde ao vermelho, ao verde e ao azul. E aí, essa pessoa cuja visão é normal, ela vai enxergar aquela imagem ali nas cores que elas se apresentam. A pessoa que apresenta daltonismo, ela não tem os cones que são sensibilizados por radiação cuja frequência corresponde ao vermelho. Então, qualquer radiação que corresponda ao vermelho ou a combinação de alguma com vermelho, essa pessoa não vai enxergar. Então, olhando na imagem, ela não enxerga só a região vermelha, certo? Ela não enxerga o amarelo, porque o amarelo é a composição do verde com vermelho. Ela não enxerga o branco, que é a composição dos três, vermelho, verde e azul. E também não enxerga o magenta, que é a combinação do vermelho com o azul. Quais cores essa pessoa daltônica consegue, então, enxergar? O verde, o ciano, que é a combinação do verde com o azul, e o azul. Então, entre as alternativas, na letra A fala, elas enxergam da mesma cor. O vermelho, impossível, né? Porque a pessoa daltônica não tem os cones que são sensíveis à radiação cujo comprimento de onda corresponde ao vermelho. O magenta é resultado do vermelho com o azul. Essa pessoa também não enxerga. O amarelo é o resultado do vermelho com verde, então também não enxerga. O branco, resultado do vermelho, do verde e do azul. E então a única cor que as duas pessoas identificarão igualmente é a cor azul, alternativa E. Então, a questão de número 103 do caderno amarelo, a resposta correta é a letra E. A questão de número 95 do caderno amarelo. Ela diz o seguinte: as redes de alta tensão para transmissão de energia elétrica geram campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca, quando esta estiver próxima a uma rede de alta tensão, pois, se tocarem no arame da cerca, poderão sofrer choque elétrico. Para minimizar este tipo de problema, deve-se. Bem, essa questão, então, ela fala a respeito da lei de Faraday. E a lei de Faraday, ela diz o quê? Que sempre que houver um fluxo magnético variável, se houver próximo a esse fluxo variável um material condutor, esse material condutor, ele será percorrido por uma corrente induzida. Então, a cerca é constituída de material condutor. Ela possui elétrons livres. E então, como ela está próxima da rede de alta tensão, e essa rede de alta tensão está gerando um campo magnético variável, e como que ela gera esse campo magnético variável? Porque ela é percorrida por uma corrente alternada. E se a corrente está oscilando, está mudando periodicamente de sentido, o campo também inverte o sentido. Então, se tem variação do campo, consequentemente vai surgir na cerca próxima a essa rede de alta tensão uma corrente elétrica induzida. Então, o que a gente pode fazer para minimizar esse problema aí das pessoas ou os animais não levarem choque quando tocarem na rede? Desculpa, quando tocarem na cerca. Primeiro, letra A,
fazer o aterramento dos arames da cerca, se nós fizermos o aterramento, o que acontece com esse movimento ordenado de cargas? Eles descerão para a terra. E aí, então, na cerca, a gente não vai ter uma corrente elétrica mais. E por mais que haja um movimento, eles descem instantaneamente para a terra. Então, essa é uma ótima alternativa. Letra B. Acrescentar fusível de segurança na cerca. O que é o fusível ou o disjuntor que é utilizado, por exemplo, nas residências? Esses dispositivos são dispositivos de segurança e eles servem para quê? Eles são para um determinado valor de corrente. Se a corrente chega, ela não ultrapassa aquele valor. A partir daquele valor pré-determinado, o disjuntor vai desligar, o fusível vai queimar. Então, essa seria uma possibilidade também. Mas, para eu usar o fusível, eu teria que saber a intensidade da corrente que circula pela cerca. Então, o mais razoável ainda seria a gente fazer o aterramento dos arames da cerca. Na alternativa C, realizar o aterramento da rede de alta tensão. Aterramento da rede. O problema não está na rede, né? O problema está na cerca. As pessoas e os animais tocam na cerca. E aí, então, eu tenho que fazer eu tenho que ter uma alternativa aqui para que a cerca não seja percorrida por corrente. Então, o aterramento da rede também não é a solução. Instalar fusível de segurança na rede de alta tensão, novamente aparecendo aqui a rede de alta tensão, mas o meu problema está na cerca e não na rede. Alternativa E, utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão. Por mais que os fios utilizados na rede de alta tensão fossem fios encapados por isolante, mesmo assim, eles gerariam campo magnético variável próximo a eles. Então, não reduziria ou não minimizaria o problema da corrente circular na cerca. Então, a alternativa correta aqui fica a letra A, fazer o aterramento dos arames da cerca. Fazendo o aterramento dos arames da cerca, a corrente ou essas cargas ordenadas se deslocariam do fio para a terra. E aí não teriam, então as pessoas não levariam o choque. Ok? Então essa foi a questão de número 95 do Caderno Amarelo do Enem de 2019. Acabamos de ouvir as análises da professora Isabel Cristina Freitas, da área de Ciências Naturais e Suas Tecnologias, do Colégio Politécnico de Santa Maria, sobre a prova de Física. Agora, indicamos que você acesse o Caderno Amarelo da edição 2019 do Enem. O professor Rodrigo Leal, também da área de Ciências Naturais e Suas Tecnologias, do Colégio Politécnico da UFSM, vai analisar 3 questões da prova de Química. Confira. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo, professor de Química do Colégio Politécnico da UFSM, e agora eu vou proceder à resolução da questão de número 94 do Enem 2019. Essa numeração aqui ela se refere ao caderno amarelo daquela edição. Essa é uma questão, pessoal, de eletroquímica. Eu considero ela de fácil resolução. Ela exigia basicamente do candidato a análise dos potenciais de redução aqui fornecidos nesse quadro, a fim de avaliar uma situação-problema que foi dada. E a questão ela dizia o seguinte: para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio, NaOH, e outra espécie química pulverizada. Quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão de redução da água e de outras espécies em meio básico, expressos no quadro. Então, como falado aqui, deu esse quadro aqui com a redução da água e o potencial de redução associado a ela, e também outras 5 semi-reações de redução
aqui envolvendo diferentes metais como cobalto, cobre, chumbo, alumínio e ferro. E o que está sendo pedido na questão, afinal de contas, é que qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar sua eficiência. Bom, pessoal, essa é uma questão, como eu havia comentado, de eletroquímica que envolve reações de oxidação-redução. E aqui ainda trata da questão de eficiência. E como é que a gente avalia a eficiência de reações de oxidação-redução? Bom, toda reação de oxidação-redução tem associada a ela uma diferença de potencial que nós chamamos de ΔE, né? A diferença de potencial ΔE, ela está associada justamente à eficiência do processo. O ΔE ele tem que ser um valor positivo para reações espontâneas, e quanto maior for esse ΔE, maior será a eficiência do processo. E como que a gente calcula esse ΔE? Esse ΔE ele é dado simplesmente pela soma do potencial de oxidação daquela espécie que sofre oxidação com o potencial de redução daquela espécie que sofre redução. Então agora eu trago para cá o quadro que foi dado na questão, que traz as informações ali, e foi fornecido somente dados de redução e seus potenciais. Então, qual dessas 6 semi-reações aqui está participando do processo que foi colocado lá no texto? Se a gente der uma olhadinha no texto, diz lá que a mistura sólida comercial ela é adicionada à água, ou água é adicionada, melhor dizendo, né? A água é adicionada a essa mistura com produção de hidrogênio. E é justamente a semi-reação que está escrita aqui, primeiramente. A água com 2 elétrons produzindo o hidrogênio. Então, essa é uma das semi-reações que participará do processo. Associada a ela, nós temos o potencial de redução, né, de menos 0,83. Então, essa semi-reação está acontecendo e esse valor é o valor que nós vamos colocar justamente aqui na nossa expressão do cálculo de ΔE. E agora nós temos que avaliar qual das outras 5 vai estar ocorrendo em conjunto, né, simultaneamente com a primeira, para poder produzir um processo com o maior ΔE possível. Como os dados de potencial foram apenas os de redução fornecidos na tabela, eu vou colocar aqui ao lado os potenciais de oxidação. Tá? Os potenciais de oxidação são justamente os mesmos valores que os de redução, porém com o sinal invertido. Como nós temos que associar 2 valores para dar o maior ΔE possível para uma maior eficiência, qual desses 5 valores é o maior valor de potencial de oxidação? Então, uma análise bem rápida aqui, nós chegamos no 2,33 positivo, é o maior dos 5 valores, então a gente vai colocar aqui no dado de potencial de oxidação. Não é pedido na questão, né? Não é pedido na questão o cálculo do ΔE, mas nós chegamos aqui com o potencial de oxidação, ele é 2,33. Só para tirar dúvida, vocês podem realizar esse tipo de cálculo, né? E nós somamos com o potencial de redução, justamente, que é o da água aqui, que é de menos 0,83. E aí nós chegamos num ΔE de mais 1,5 volt, certo? Então, gente, o que está acontecendo no processo ali descrito no texto é a semi-reação de redução é a primeira e a semi-reação de oxidação que está acontecendo é essa daqui. Só que essa que está aqui no quadro, ela é a semi-reação de redução. A de oxidação, que se refere a esse 2,33, ela é a reação invertida. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, olha só. Eu inverti ela, né? O que tinha de produto aqui passou a ser reagente e o que tinha de reagente aqui passou a ser produto aqui, e aqui o potencial associado à inversão dela, né,
que é o 2,33 referente à oxidação. Então a gente percebe o que está acontecendo no processo é essa semi-reação e essa semi-reação. E justamente qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida? Aqui indicado o alumínio metálico. Então nós ficamos aqui com a letra A. A letra A é que traz o alumínio metálico como outro acompanhante nesse processo. Para a resolução agora da questão de número 98 do Enem 2019, e essa numeração aqui se refere ao caderno amarelo daquela edição. Olha que questão bonita que caiu aqui nessa edição do Enem. Nessa questão 98 dizia o seguinte, olha só, o odor que permanece nas mãos após o contato com alho pode ser eliminado pela utilização de um sabonete de aço inoxidável. Olha só que interessante. Esse sabonete de aço inoxidável ele é constituído de aço inox, em 74% da sua composição, né? Cromo e níquel. A principal vantagem desse sabonete, aqui colocado entre aspas, né, porque não é um sabonete convencional, é que ele não se desgasta com o uso. Considere que a principal substância responsável pelo odor de alho é a alicina, aqui estrutura 1, e que para que o odor seja eliminado, ela seja transformada na estrutura 2. Na conversão de 1 e 2, o sabonete atuará como um ácido, como um redutor, como um eletrólito, como um tensoativo ou como um catalisador. Tá, ok. Então vamos fazer uma análise aqui geral dessa questão. Olha só, gente. Aqui traz a estrutura da substância responsável pelo odor do alho. Então, quando a gente corta alho, fica aquele cheirinho realmente nos dedos. Se você lavar com água ou com outro sabonete comum, né, ele vai retirar parcialmente o cheiro e o cheiro ainda fica impregnado nos dedos, né, demora um pouquinho para sair. E esse tal sabonete aqui, milagroso, né, é um sabonete mágico que promete retirar, então, eliminar esse cheiro de alho, né, a transformação da alicina em uma outra estrutura aqui, considerada a estrutura 2. Aqui, essa questão ela trouxe duas estruturas representadas de modo diferente, aqui representada por essas linhas, né, que o estudante que estuda química orgânica sabe que aqui tem carbonos, né, em cada finalzinho e cada encontro das linhas aqui, né. E aqui trouxe a estrutura com os carbonos escritos, os hidrogênios, as ligações, enfim. Então existe uma semelhança aqui, ó, que toda essa cadeia aqui, essa parte aqui, ela é igual a essa parte aqui. E daí o que tem de diferença é justamente nesse trechinho aqui, que tem, né, não mais a carga positiva concentrada nesse enxofre e aquele oxigênio negativo também foi retirado da estrutura. Isso foi possibilitado, né, essa transformação foi mediada por esse tal de sabonete aí, de aço inoxidável, né. Mas o que tem de interessante nessa questão aqui, justamente, é essa frase aqui. A principal vantagem desse sabonete é que ele não se desgasta com o uso. Essa é a frase chave para a resolução dessa questão. Porque a gente sabe, gente, que existem muitas reações químicas dentro do conhecimento que se foi construindo dentro da química, muitas transformações de reagentes em produtos, elas eram lentas. E a utilização de algumas substâncias que mediassem, substâncias extras, que mediassem a reação e que tornassem a transformação dos reagentes e produtos de forma mais rápida, essas substâncias são chamadas de catalisadores. Os catalisadores são substâncias que participam da reação química, então existe uma transformação dessa espécie nessa espécie, o catalisador participa da reação e ele é regenerado no final. Quer dizer, você não tem gasto dele no processo todo. Então, a transformação disso nisso tem a participação do tal do sabonete inoxidável, só que a principal vantagem dele é que ele não desgasta com o uso. Então, isso é evidência de que o sabonete está atuando ali nessa conversão do 1 e 2 como um catalisador. Se a resposta fosse ácido, redutor, eletrólito, tensoativo, né, principalmente as duas primeiras ali,
está querendo evidenciar que o sabonete, os constituintes do sabonete ali, né, como cromo, níquel e aço, que tem a composição predominante de ferro, que essas substâncias seriam consumidas durante o processo, o que não é verdadeiro. Até fui procurar aqui uma imagem para vocês, para mostrar, né, o que é. Ele realmente existe, esse sabonete inoxidável. Então você tem na cozinha ali, inoxidável quer dizer que ele tem os seus componentes ali de forma a se manter resistente à oxidação com o passar do tempo. Então você pode cortar alho, né, e vai ter a alicina ali nos seus dedos, mas ele pode ser transformado naquela estrutura 2 que foi mostrada anteriormente. E daí você perde aquele cheiro de alho, mediado por um sabonete que não sofre desgaste, né? Então, isso é evidência de que realmente o sabonete está reagindo, está atuando como um catalisador nesse processo. Então, eu quero só aproveitar aqui para falar para vocês, né? Então, para dar uma revisadinha, que se tratando de transformações químicas, vamos colocar aqui de forma genérica, uma substância A reage com uma substância B, produzindo uma substância AB, tá? Todas as substâncias que a gente tem aqui antes dessa seta química aqui, a gente chama eles de reagentes. E todos os que estão depois a gente chama de produto ou produtos. Nesse caso aqui, meu genérico, eu tô com um só, mas poderiam ser mais de um, né? Então, as características que a gente tem numa reação química é que os reagentes, eles são consumidos, tá, gente? E os produtos, eles são formados, eles são produzidos. Se essa reação ela se processa com uma velocidade muito baixa, eu posso fazer alguma pesquisa para a introdução de uma substância nova, vamos chamar essa aqui de substância, vamos chamar de uma substância X. Essa substância X ela vai ser colocada no meio da reação, né, em contato com os reagentes A e B, e ela vai então atuar aumentando a velocidade de produção do AB, do produto. E no final, você retira essa substância X, sendo que ela não vai ser consumida no processo. Essas são as características do que chamamos de catalisadores. Então, esse aqui é um exemplo de catalisador. E agora eu vou proceder à resolução da questão de número 119 do Enem 2019. Essa numeração se refere ao caderno amarelo daquela edição. Essa é uma questão bem simples, que trata de exceções à regra do octeto e também trata de ligação covalente. E ela diz o seguinte: por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, camada de valência 5s2,5p6, e o hexafluoreto de platina, e desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos de halogênio flúor, camada de valência 2s2,2p5, se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com 8 elétrons de valência. E o que pede a questão, então, é o seguinte: ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo de gás nobre? Bom, o composto citado é o difluoreto de xenônio, né? Não trouxe a fórmula, mas a gente consegue deduzir facilmente. Difluoreto, né? Então são dois flúores e um xenônio. Então é XeF2. Para montarmos a estrutura de Lewis, ou fórmula de Lewis, nós precisamos saber o número de elétrons de valência do xenônio e elétrons de valência do flúor. As provas do Enem elas não trazem a tabela periódica, mas elas trazem as informações que são necessárias para isso, né? Então, se eu voltar aqui no texto, justamente traz para nós a camada de valência do xenônio, como 5s2, 5p6, ou seja, são dois subníveis com 6 e 2 elétrons, nós temos 8, e o flúor,
camada de valência 2s2, 2p5, que se referem aos dois subníveis daquela camada, com um total de 5 mais 2, 7 elétrons. Então, voltando para cá, então eu vou distribuir o xenônio e os átomos de flúor na estrutura, deixando o xenônio ao centro e os flúores ao redor. Então, nós temos o seguinte: o xenônio, vou distribuir 8 elétrons aqui, por esses pontinhos, e vou colocar os dois flúores, e agora os flúores com os 7 elétrons. Então, o xenônio com o octeto completo, né? 2, 4, 6, 8, e o flúor com 2, 4, 6, 7, e o outro também. Como que a gente estabelece as ligações aqui? Como no próprio texto dizia, o xenônio vai estabelecer ligações de forma a estabilizar cada um dos flúores com 8 elétrons. Como esse flúor tem 7, ele precisa de mais um elétron para chegar a 8, então ele vai fazer uma ligação covalente com o xenônio. O outro também tem 7, então ele precisa de mais um elétron para chegar ao octeto, então vai compartilhar mais um elétron aqui com o xenônio. Então, esquematicamente, eu vou colocar ali as ligações. Então, são duas ligações covalentes simples que o xenônio faz com cada flúor. E aí, a contabilização dos elétrons fica assim, né? O que está sendo compartilhado vale tanto para um quanto para o outro. Então, o flúor que antes tinha 7, agora tem 8. E aqui também. E o xenônio que antes tinha 8, agora foi a 9, 10. Então, nós chegamos em 10 elétrons, ficamos com a letra C. Vejam que é uma questão muito simples, né? A própria questão já indicava os elétrons de valência e apenas nós teríamos aqui fazer a associação deles aqui na estrutura. Espero que eu possa ter contribuído com vocês um pouquinho sobre essa questão e fica o meu abraço a vocês. Ouvimos no Espaço Rede Básica as análises do professor Rodrigo Rosado Leal, da área de Ciências Naturais e Suas Tecnologias, do Colégio Politécnico, sobre a prova de Química. Agora, se possível, recomendamos que você consulte os cadernos da cor cinza das provas do Enem de 2018 e 2019. A professora Janaína Ziegler, também do Colégio Politécnico da UFSM, analisará questões sobre logaritmo na prova de matemática. Vamos ouvir as considerações da professora. Olá a todos, eu sou a professora Janaína Ziegler, professora de matemática do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria. Hoje, na nossa aula, vamos abordar o tema logaritmo. Este é um conteúdo que sempre apavora alguns alunos do ensino médio. Porém, vamos trazer alguns esclarecimentos referentes às suas propriedades, mudança de base e como esse tema é cobrado no Enem. Para isso, selecionei questões de 2019 e 2018. Vamos nessa? Vamos ver como o Enem aborda logaritmo? Então, em 2019, o Enem trouxe a seguinte questão. Charles Richter e Benno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local, MS, de um terremoto que é utilizada para descrevê-lo. Então, temos terremotos pequeno, ligeiro, moderado, grande e extremo, dependendo em que faixa se encontra esse MS. Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula. Então, ele deu para nós aqui uma lei da função, uma fórmula em que aparece um log, em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro e F representa a frequência da onda em Hertz. Ocorreu um terremoto de amplitude máxima, então a gente vai aqui, amplitude de 2.000 micrômetros e frequência de 0,2 Hz. Olha o que ele falou adiante. Utilize
0,3 como aproximação do log de 2. Gente, aqui, por favor, vamos observar, antes de tentar fazer cálculo de tudo, o seguinte. Ele deu para nós aqui o log de 2 na base 10. E lá na minha lei da função, não aparece a base do log. Então, significa que a base também é 10. Então, eu não vou precisar me preocupar com base, ok? E aí vem a pergunta, ó. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como... A gente tem que ver se ele vai ser pequeno, ligeiro, moderado, grande, extremo. Tá bom? Vamos lá, então. Passar para o próximo slide para a gente colocar aqui as informações. Então, eu tenho uma amplitude de 2.000 micrômetros. Eu tenho uma frequência de 0,2 Hz. Eu tenho uma lei da função, né, do ms, que é 3,30 mais log de A vezes F na base 10, certo? E o que mais que ele falou para nós? Ele falou também que log de 2 é 0,3, né? Ele falou que log de 2 na base 10 é 0,3. Muito bem, vamos aos cálculos. Então, ms 3,30 mais log. Então, aqui no lugar da amplitude eu vou colocar 2.000, no lugar da frequência 0,2. Muito bem. Então, aqui a gente vai ter 3,30 mais log de 2.000 vezes 0,2 vai dar 400. Muito bem. Porém, eu não tenho quanto que é o log de 400, certo? Eu tenho quanto que é o log de 2. Mas eu sei propriedades de logaritmo, né? E sei que, vamos mudar a cor da caneta aqui, 400 é a mesma coisa que 4 vezes 100. Então, podemos escrever log de 4 vezes 100. E vimos anteriormente que quando a gente tem uma multiplicação no logaritmando, eu posso transformar em uma adição de logs. Olha que legal. Eu sei que o 4 é 2 ao quadrado. E sei que 100 é 10 ao quadrado. Utilizando mais uma propriedade de logaritmo, deixa eu mudar a cor da caneta aqui, esse expoente ele vai multiplicar o log, certo? Eu vou vir aqui para frente do log, nos dois casos, né? Então, vai ficar 2 vezes log de 2 mais 2 vezes log de 10. Muito bem. O exercício me disse que log de 2 é 0,3. E eu sei, pela consequência de logaritmo, quando o logaritmando e a base são iguais, a resposta do log é 1. Então, realizando todas essas continhas, eu vou determinar que o ms é 5,9. Ótimo, 5,9. 5,9, vamos voltar lá para a nossa questão? 5,9 está aqui. E esse valor representa um terremoto, né? Descrito como moderado. Então, letra C. Tudo bem, gente? Vamos para o próximo exercício.
nosso segundo exercício de log. Então, mais uma vez, em 2019, o Enem apresentou a seguinte questão. A Hydrangea macrophylla é uma planta com flor azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, pH menor que 7, a flor é azul, enquanto em solo alcalino, ou seja, pH maior que 7, a flor é rosa. Considere a Hydrangea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região, seja aquela produzida com solo pH inferior a 8. Então, temos já uma informação. Sabe-se que pH, então já começou, ó, pH é igual a menos log de x na base 10, certo? Lembrando, pessoal, que o 10 não precisaria aparecer, né? Mas ele resolveu colocar para nós. Em que x é a concentração de íon hidrogênio H+. Para produzir a Hydrangea cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que x assuma, e aqui então a gente tem as colocações, né? Qualquer valor acima de 10 dá menos 8 e assim por diante. Porém, ele falou para nós, né, que para ser cor-de-rosa, o pH tem que ser maior do que 7, certo? Mas que o solo dessa região tem pH inferior a 8, ou seja, o nosso pH está entre 8, então ele é menor do que 8, mas ele é maior do que 7. Porém, o pH é descrito como logaritmo, então nós vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar uma cor diferente de caneta. Vamos começar por isso aqui. Então, temos que o nosso pH está entre 7 e 8. Começaremos com o pH maior que 7. Então, pH maior que 7. Tudo bem? Quem é o nosso pH? É menos o log de x na base 10. Para não deixar o log negativo, vou multiplicar por menos 1, tá? Então, vai ficar log de x na base 10, o sinal inverte, né? E menos 7, tudo multiplicado por menos 1. Muito bem, como a gente vai determinar esse valor de x utilizando uma inequação, né? Aqui eu tenho o sinal de menor, certo? Então, a gente faz o seguinte, pessoal. A gente vai fazer a definição de log, né? Então, a gente vai determinar esse x mantendo o sinal da desigualdade. Então, vai ficar x menor que 10 na menos 7. Tudo bem? X menor que 10 na menos 7. Então, já determinamos o primeiro valor. Agora, vamos analisar quando o pH é menor do que 8. Então, pH menor do que 8. Quem é o pH? Menos log de x na base 10 menor do que 8. De novo, vou fazer vezes menos 1 aqui, para deixar o log positivo, né? Quando a gente faz isso, o sinal da desigualdade ele se inverte, né? Menos 8. E mais uma vez, vamos fazer a regrinha da definição de log. Então, x vai ser maior, né? O sinal prevalece o mesmo, que 10 na menos 8. Tá bom, gente? Prof, por que prevalece o sinal? Tu tá sempre reforçando isso aqui, ó.
o sinal prevalece, tá, gente? Porque em ambos os casos a base é maior que 1, ok? Então, para que tenhamos a hidrângia cor-de-rosa, né, precisamos de valores maiores que 10 na menos 8 e menores que 10 na menos 7. Então, letra E, tá bom? Vamos para mais uma de log. No Enem de 2018, a prova trouxe a seguinte questão. Em março de 2011, um terremoto de 9 graus de magnitude na escala Richter atingiu o Japão, matando milhares de pessoas e causando grande destruição. Em janeiro daquele ano, um terremoto de 7 graus na escala Richter atingiu a cidade de Santiago del Estero, na Argentina. Então, a gente já tem duas informações, né? Que no Japão a gente teve um terremoto de 9 graus. Então, vamos colocar aqui. E na Argentina, né, ele falou que a Argentina a gente teve um terremoto de 7 graus. A magnitude de um terremoto medida pela escala Richter então ele deu aqui para nós, né, uma função logarítmica, né? Falou então que é R igual a log dA sobre A0, em que A é a amplitude do movimento vertical do solo informado em um sismógrafo e A0 é a amplitude de referência. E log representa o logaritmo de base 10. Então aqui, né, não tem base porque a base é 10. Então ele faz uma pergunta. A razão entre as amplitudes dos movimentos verticais dos terremotos do Japão e Argentina é... Então, o que ele quer, gente? Ele quer a razão da amplitude de Japão sobre a amplitude da Argentina, né? Essa é a pergunta. Vamos tentar responder essas perguntas, né? Então, primeiro, vou pegar uma cor aqui. Para o caso do Japão, né? No Japão, ele teve uma magnitude de 9, né? Então, a gente vai vir aqui e vai colocar 9 igual a log, eu vou escrever como AJ, né? Amplitude do Japão e A0. Vou fazer aqui, né? Lembra que tem base 10, então vou fazer a definição de log, vai ficar 10 elevado na 9 igual a AJ sobre A0. Podemos determinar que AJ é 10 na 9 vezes A0. Então, já temos, né, que AJ é 10 na 9 sobre A0. Como que vamos fazer para a Argentina? Do mesmo modo, lá na Argentina a magnitude foi de 7. Aqui também vamos fazer a definição, né? Lembra que aqui a base é 10, então vai ficar 10 elevado, ó, 10 elevado na 7 igual a amplitude da Argentina dividido pela amplitude inicial, A0. Então, podemos determinar que a amplitude da Argentina é 10 na 7 vezes A0. Voltamos para cá. 10 na 7 vezes A0. Podemos simplificar aqui o A0 e 10 na 9 dividido por 10 na 7. Lembra, gente? Conserva a base, subtrai os expoentes, isso dá 10 ao quadrado. Quanto que é 10 ao quadrado mesmo? 100. Pronto. Determinamos a resposta desta questão de log em 2018. Perceberam que eles utilizaram a mesma temática de magnitude, né? Então, às vezes eles colocam a mesma temática de um formato um pouquinho diferente um do outro. Ficamos por aqui hoje, pessoal. Obrigada e até nossa próxima aula.
Acabamos de ouvir as considerações da professora Janaína Ziegler, da área de Matemática do Colégio Politécnico da UFSM, sobre a solução de questões de logaritmo de edições anteriores do Exame Nacional do Ensino Médio. Neste domingo, acontece o segundo dia da versão digital do Enem, edição 2020. Desejamos a todas e a todos uma ótima prova. Antes, tivemos a participação dos professores Isabel Cristina Freitas e Rodrigo Rosado Leal, ambos da área de Ciências Naturais e Suas Tecnologias, do Colégio Politécnico da UFSM, e também a participação da professora Janaína Ziegler, da área de Matemática do mesmo colégio. Encerramos aqui a edição especial sobre o Enem Digital do Espaço Rede Básica, programa viabilizado por ações da parceria entre a UFSM e a Rede de Ensino da Educação Básica. O programa conta com a curadoria e coordenação da professora Regina Battelt, do Departamento de Metodologia do Ensino do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria. Em razão da pandemia, os áudios foram gravados pelos próprios professores em suas residências. A edição final de áudio é de Jordan Junges e a apresentação é de Marcelo de Franceschi dos Santos. Este programa pode ser acompanhado nas rádios Universidade 800 AM e 107.9 FM. Também estará disponível no NTE Tube. Até o próximo Espaço Rede Básica. Você acabou de ouvir Espaço Rede Básica, uma produção da UFSM em parceria com as redes de ensino da educação básica.